E aí, cambada? Esse é o podcast do Regrifo. Conto em vez de escrever, porque não tenho nada com que escrever. E de todo modo, escrever é proibido. Mas se for uma história, mesmo em minha cabeça, devo estar contando a alguém. Você não conta uma história apenas para si mesma. Sempre existe alguma outra pessoa, mesmo quando não há ninguém. Uma história é como uma carta. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Regrifo. Eu sou a Thaís Prioli. E hoje nós vamos falar sobre O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Margaret Atwood, que é uma escritora canadense, ela tem vários livros publicados, mas o mais famoso, pelo menos pra gente aqui, né, e eu acredito no mundo, é O Conto da Aia, que até tem uma série adaptando o livro atualmente, que já teve 2 temporadas e deve sair a terceira agora, se eu não me engano, pelo canal Hulu de stream. Aqui no Brasil ela passa na Paramount, que tem na TV a cabo, e é possível assistir pelos streamings da TV a cabo, pelo menos a gente assiste pelo Now. O livro é originalmente de 1985, nós tivemos várias edições aqui no Brasil, eu acredito que ambas são da Rocco, na realidade, né? Isso. A gente tem uma anterior da atual, né, que não tem o conto da Aia, não o conto... Margaret Atwood da Aia. É... que tá escrito de uma maneira estranha, né? O nosso é anterior a essa edição, que é de 2006. Eu acredito que a tradução seja da mesma pessoa, que é a Ana Deiró, que fez a tradução anterior. Não tem por que eles fazerem uma retradução, né? O livro ele é considerado uma distopia. A distopia ele é um futuro... Ele é o diferente de utopia, né? A distopia é sempre uma ideia de sociedade, mas com alguma coisa profundamente errada. Mas da nossa sociedade em si. Mas vamos falar sobre o que é o livro, um resumo sem spoilers. A Alfred ela é uma aia de um comandante em Gilead. Essa nova nação se formou nos Estados Unidos da América após um golpe de Estado organizado por um grupo de fundamentalistas religiosos. Devido à poluição extrema e à praga da infertilidade, Gilead vive em um sistema de agricultura orgânica e estrutura hierárquica patriarcal. As mulheres não podem trabalhar e usam roupas coloridas de acordo com seus papéis. As esposas são azuis, as martas são verdes, as aias vermelhas e as econo-esposas as 3 cores misturadas. As martas são servas e as aias servem apenas para a reprodução, sendo entregues aos homens de patente para que eles se deitem com elas e tenham filhos. Aias e martas não podem ler nem escrever. E as mulheres também não, né? Em geral, as esposas... Sim. As esposas podem? Podem. A série que revela isso, na verdade, de forma mais direta. E como a série é com aprovação da Margaret Atwood. Isso, a Margaret Atwood, ela trabalha assessorando, né, o pessoal da série. Até na primeira temporada, a gente viu apenas a primeira temporada, né, que o livro em si seria apenas a primeira temporada. Se resumiria a ela. E ela atua em uma cena, pelo menos. Sim, verdade. Ela dá um tapa na Alfred. Sim. Na parte do treinamento das aias. Eu não prestei tanta atenção, pode ser que ela apareça em outro momento. Então, por isso eu falei. Mas eu sei que ela faz o papel de uma das tias. Isso. Tem as tias também, que elas se vestem de marrom. As tias são quem cuidam das aias, vamos dizer assim, são as pessoas que cuidam dos costumes. E é interessante porque aqui a gente vai falar na parte sem spoilers, mas é bem baseado na religião isso, né? Gilead é formada num tipo de cristianismo, de certa forma, algum tipo de cristianismo extremo evangélico. Eles usam a justificativa das aias, de os homens usarem as aias para reproduzirem apenas, porque assim... Em geral, qual que é o problema? Quando as esposas são inférteis e eles querem ter filhos, então eles trazem aias para os homens para que eles engravidem elas. Então, só que só homens de alta posição que podem engravidar as mulheres.
Como se os homens de baixa posição não podem fazer sexo, não podem ter esposas, não, sabe? Os de média posição, em geral, têm as econo-esposas. E os de alta posição, que são os comandantes, eles têm aias. Só que as aias não são como se fossem só concubinas, né? Não são alguém pra eles irem lá e, sei lá, se divertir, fazer sexo, essas coisas. Elas servem exclusivamente pra reprodução. As aias são sempre escolhidas entre as mulheres que ainda têm ovários saudáveis e que têm a capacidade de reprodução. Eles falam que as esposas têm algum problema de infertilidade em geral, para que eles precisem das aias. É baseada na história de Jacó e Sim. Raquel, essa história, que a Raquel não conseguia dar filhos pro Jacó, e com isso ela falou para ele se deitar com a serva dela, que até eu fico pensando se aia o significado seria Serva também, sim. né? Com isso, ele começa a ter filhos. Ele tem 12 filhos que dá origem às 12 tribos de Israel. Sim. Que é o nome em inglês, né? The Handmaids. Handmaid é a serva, né? Serva Isso. pessoal. Aí a gente traduz no português arcaico como aia. Isso. Então, é baseado nessa história da Bíblia. E tem várias outras referências que acontecem, né? Como a Marta mesmo seria... Porque, assim, tudo isso que a gente falou tá no Velho Testamento, né? A gente pode pensar assim, será que é só o Velho Testamento? A história de Jacó é em Gênesis. E a parte de Gilead fica em Juízes, né? Gilead aparece diversas vezes. Gilead é um monte que às vezes é chamado como a terra de Gilead. Uhum. Mas é uma região importante lá de Israel. Você pode ficar pensando, será que é baseado apenas no Velho Testamento da Bíblia, né? Porque o Velho Testamento tem muitas coisas que no Novo são alterados, os ensinamentos por uma coisa ou outra, né? Eu acredito que não, né? Não vou afirmar com certeza, mas isso é apenas minha opinião, porque as Martas, que são as servas, eu acredito ser tirado da Marta, que era irmã de Maria, que Jesus vai ficar na casa delas, que é contado no Evangelho de Lucas. Então, a Marta é quem fica servindo Jesus, enquanto Maria fica ouvindo os ensinamentos dele. Então a Marta seria a pessoa que serve, que só serve. Isso. Na história de Jesus tem, tipo, uma moral. Que ela fica se ocupando com aquilo, quando ela deveria estar se ocupando ouvindo ele. Aqui as Martas, então, recebem um nome meio depreciativo, né? Porque pros cristãos seria uma coisa depreciativa, a Marta. Então, por isso a gente acha que não, que muitas coisas do Novo Testamento também seria parte dessa religião, porque a gente não sabe qual é a religião. Sim. Pelo livro. A gente sabe que é uma forma de, não necessariamente cristianismo, mas abranismo, porque eles não citam Jesus em momento algum na história. Mas eles falam só de Deus de uma forma vaga. Eles falam apenas Deus. E falam, tipo, sobre seu olho, sobre seu jugo, sabe? Sim. E a única parte que eles citam constantemente é essa. E, inclusive, eles não querem que as aias, por exemplo, saibam outras partes da Bíblia, nem nada disso, né? A série em si, ela expande muito mais esse universo. Sim. Então, é interessante você ler o livro e ver a série. Porque o livro é muito contido, né? É bem restrito. Então, tem muita coisa que às vezes a gente fica pensando que é respondida na série. Mas vamos lá, você gostou do livro? Você que leu recentemente? Eu gostei bastante. Ele é um livro, assim, meio complicado de ler de uma vez só, porque ele é um livro bem sufocante. Por ele ser em primeira pessoa e por ele ser muito pautado em sofrimento e restrição. Outro livro que eu consigo lembrar que é muito pautado dessa maneira, pra comparar, é o Papillon. Só que o Papillon é uma história real e ele mostra, assim, de uma forma muito mais bem-humorada como é estar preso. O Papillon, apesar de todo o sofrimento dele, ele tenta ver pelo lado positivo, sabe? Mas a história da Aya é difícil ver um lado positivo, assim, porque ela é uma história muito mais opressiva, na verdade. Ela está presa... mesmo quando ela está solta, ela está presa, na verdade, na história, né? Não é uma questão de prisão física no sentido de ela tem que ficar dentro de uma cela, nem nada do tipo. Ela tem suas atribuições e tudo mais. Mas é quase como se ela estivesse presa dentro do próprio corpo. Ela não tem nenhuma liberdade. Porque eles têm que fazer as coisas e eles não têm nenhuma liberdade. Ela não pode encostar em outra pessoa, ela não pode ler, não pode escrever, ela não pode fazer o que ela quiser no tempo livre, sabe? Todo o universo é muito restrito. Mas eu gostei. Eu gostei, assim... Ele é absurdamente bem escrito, o livro. Eu acho que
a prosa, assim, a escrita da Margaret Atwood é muito, muito cuidadosa. Dá pra ver que ela é o tipo de pessoa que escreve as frases, assim, pensando e repensando. E ela cria as frases de impacto de uma maneira muito sutil. Eu acho que isso entra num conflito, de certa forma, porque parece que a Aya era uma escritora, sabe? O fato dela estar narrando em primeira pessoa, ela narrasse maravilhosamente bem, assim. Uma contadora de histórias nata, que sabe como controlar a cronologia, sabe? E como revelar aos poucos as coisas, como se fosse um escritor que tivesse planejado detalhadamente a história. Mas, então, eu acho que esse é o único conflito da narrativa. E talvez o único defeito. De resto, eu acho fantástico o livro, assim. E sem falar que, assim, os temas que existem dentro dele são temas, assim, atuais, importantes, impactantes. É um puta livro, lógico. E você? O que você achou do livro? Eu gostei. Não é um livro fácil que você vai ler rápido, mais por conta do tema pesado do que pela escrita e pela história. Eu discordo do que você acha. Eu não acho que ela parece uma escritora nata, porque, na verdade, quando você pensa em livros escritos em primeira pessoa, que eu vou falar um pouco sobre o Bernard Cornwell, em geral eles lembram de muitas coisas com detalhes. Ela coloca alguns detalhes, mas não tantos. É vago. É muito vago, não tem uma linearidade. Ela vai e volta. Como realmente você faz contando uma história. É difícil você conseguir manter uma linearidade. Você vai contando, daí você fala assim, mas tem isso aqui que é importante pra pessoa entender o que eu tô passando. Então, nisso eu discordo um pouco. Eu gosto muito de livros em primeira pessoa, então, pra mim, isso já é uma qualidade, praticamente, do livro, né? Mas é que o problema dela não é que ela se desvia no meio do assunto, que de repente ela cita um negócio e começa a desdobrar aquilo. Ela simplesmente muda de assunto. É como se ela estivesse contando a história dos encontros dela com o comandante e do nada ela começa a falar do Luke. Entendi. Aí ela fala assim, o Luke, não sei o que. Porque, na verdade, aqui, quando ela tá falando do Luke, é pra ela dar um background em relação a como era o passado e como é atualmente, pra criar esse conflito. E isso é uma coisa própria de um escritor, pensar dessa forma. Eu vou fazer essa alternância pra pessoa sentir o conflito do passado com Sim, ela tá contando a história de vida dela. Mas ela narra de uma maneira... Porque, assim, se você imaginar uma pessoa narrando uma coisa dessas, primeiro que ela começaria dando mais informações. Ela começaria não falando as coisas como elas estão acontecendo, assim, eu me visto de vermelho e eu saio e eu falo... É muito dramático falar desse jeito. Não, isso você tá no presente fazendo, né? Então, provavelmente ela estaria falando assim, meu nome é tal, eu fui uma aia do comandante tal, e eu não sei o que, atualmente eu tô em tal lugar gravando. Em geral, você fala a situação, e aí você começa a desenrolar aquilo. Você fala assim, eu morava não sei onde, e eu fui pega pelos caras, e eles me levaram pra Gilead, sabe? Uma coisa assim, mais esclarecedora. Com mais informações. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, no contexto do livro, você não faria isso, porque caso você seja pega, você não quer que saibam quem você é. Exatamente. Mas ela revela que ela é a Offred, então, tipo, todo mundo saberia quem é. A gente não sabe se... Eu não quero dar spoiler aqui. Então, tem um ponto que eu não vou falar aqui, o porquê que... Tá bom. Tudo bem ela falar que é a Offred. Vamos para os spoilers. Vamos. Tudo que é silenciado clamará para ser ouvido, ainda que silenciosamente. Na verdade, quais são todas as coisas que acontecem no livro? A gente sabe que a Offred odeia ser uma aia e com o tempo ela vê sua vida mudando pouco a pouco depois de ser transferida para um novo comandante, onde a esposa desse comandante, chamada Serena Joy, pela Offred, odeia, né, a aia. O comandante, ele deseja que ela visite ele secretamente à noite para que eles façam coisas proibidas juntos. Essas coisas proibidas não é nada de sexo, essas coisas. Na verdade, envolve mais jogos e leitura, que são coisas que são proibidas. Depois, com o tempo, morando na casa, ela se apaixona pelo motorista do comandante, que é o Nick, e ela começa a manter um caso com ele, inicialmente por ordem da... própria Serena Joy. Da própria Serena Joy, a esposa, porque ela achava que talvez o comandante que fosse infértil e não a Aya, que tivesse um problema porque ela não estava conseguindo ter os filhos, mesmo fazendo lá o ritual bizarro.
em que eles fazem sexo a 3, mas não é de uma maneira que você imaginaria. A história da Offred termina com ela sendo levada pelos olhos, que são os agentes de vigilância, né, do Estado. Fica meio aberto uma dúvida se eles estão levando ela para ela ser presa ou se eles são secretamente membros da Mayday, que é uma organização que leva mulheres pro Canadá, que é um local que ainda é livre, né? Nesse momento a gente ainda não sabe muito bem, apesar deles chegarem e falarem pra ela que eles são da Mayday, mas ela tá tão paranoica que ela fala assim, será que eles estão falando isso só pra me levar, pra eu ir assim, feliz? E aí depois nós descobrimos, através de umas notas históricas, que um congresso, ele tá estudando Gilead muitos anos depois que Gilead terminou. E aí eles dizem que esse relato que a gente leu, ele é real e esse relato ele foi gravado em fitas cassetes e ele foi encontrado em uma casa antiga, abandonada, e essa casa pertenceu à Estrada Secreta Feminina, que era um caminho pelo qual era contrabandeado as aias de Gilead para o Canadá. E o que indica isso é que a Offred teria sido evacuada realmente naquele momento, e ela teria feito pelo menos uma parte da fuga, e a gente não sabe se ela conseguiu concluir a fuga e chegar no Canadá. Porque ninguém sabe qual é o nome verdadeiro da Offred, porque Offred vem de Off-Fred. Que seria o nome do comandante. Isso, o nome do comandante é Fred, então ela é de Fred. Por isso que eu falei que a gente não sabe, ela não se identifica por causa disso. Aí você fala, mas sabem que ela é do Fred, mas tem só um Fred? Então, exatamente. Então não se sabe. E não só isso, todas as aias que passam por ele são Offred. Então, lembra que até ela conhece a Elfglen, e aí depois quando muda a aia, ela fala assim, onde está Elfglen? E aí a aia fala pra ela, eu sou Elfglen. Sabe? Então por isso que muitas vezes ela é evasiva, não dá muitos detalhes. Sim. Acho que justamente por conta de identificação. Nas notas históricas, através de alguns detalhes que ela dá, eles acreditam que o cara seja um tal de Waterford. Comandante Waterford, tipo Fred Waterford, né? Ou Frederick Waterford. Na série é passado isso mesmo, né? A série acaba revelando um monte de coisas, revela isso, né? Já no primeiro episódio, no fim, falam que o nome dela é June. Eles fazem isso propositalmente, não tem jeito deles escaparem. Porque na série não tem como mesmo, né? Porque como eles vão mostrar os flashbacks, eles têm que mostrar qual era o nome que ela era tratada. Porque não tá apenas da visão dela, não é uma câmera assim com a visão dela, né? E a atriz falando. Porque o livro, ele traz essa narrativa dupla, que ele mostra atualmente em Gilead. Em vários momentos ela tem lembranças de como era antes. Isso é uma das partes mais importantes do livro, que é assim. A história se passa como se fosse atualmente. Imagine que hoje em dia, esse grupo de fundamentalistas religiosos, eles exterminam todo o Congresso americano, todos os membros da Casa Branca, tudo. E aí depois eles instituem um novo governo com um aparato militar forte e fazem um estado de sítio. E aí depois vão deixando as coisas cada vez piores. Então eles vão instituindo um monte de lei, tipo, as mulheres não podem trabalhar, elas não podem ter dinheiro, diversas coisas assim. Tanto que ela narra isso, né, no livro. Sim, é muito importante essa história. Que é quando começou tudo, né? Quando começaram a perceber, porque as mulheres são demitidas, ela não consegue acessar a conta dela. Mesmo antes da gente assistir a série, eu não sei se o livro identifica exatamente, mas eu sei que ela tá naquela região costa leste e no norte, assim, dos Estados Unidos, mais ou menos. Por ser próximo ali do Canadá. Mais próximo de Toronto. Eles não identificam... Eu não lembro, é que eu li ano passado esse livro, eu não lembro em si se eles identificam o local. Na série é próximo a Boston. Não, eles não identificam. Isso eu tenho certeza. Eles não identificam exatamente, mas você sabe que é aquela região, assim. Uhum. Então ela morava ali, sei lá, em Nova York, alguma região assim metropolitana bem levava uma normal. vida normal. Ela era casada com uma filha. O marido dela era o segundo casamento. Dele. Então, por Gilead seguir preceitos extremos de cristianismo, o segundo casamento dele não era válido, porque o primeiro casamento dele não teria terminado. A gente sabe que não seria uma igreja protestante dessa maneira. Porque a igreja protestante, em geral, evangélica... Depende da igreja. Normalmente, assim, as mais tradicionais, você pode... Principalmente a anglicana, né? Que foi fundada praticamente por isso. Sim. A anglicana, com certeza, não é. Não é a anglicana. Então eles cancelam os segundos casamentos de todo mundo, e todas as mulheres que estiveram envolvidas no segundo casamento, elas são automaticamente pérfidas. Elas são obrigadas a servir
de alguma outra forma. Então, ou elas serão Martas. Marta é uma serva, é uma trabalhadora de braçal, assim, que ela cozinha, limpa e etc. E ela não tem vida pessoal, não pode. Ou ela vai ser uma aia. Se ela for reprodutivamente viável, se for viável a reprodução através dela, se ela for saudável para ter filhos, etc., ela vai ser uma aia, que aí é esse serviço, que ela também tem pequenos serviços, mas a pior parte é que ela vai ter que fazer sexo à força com o comandante. Comandante, né? Praticamente um estupro. Num ritual muito bizarro em que a esposa fica segurando ela enquanto o comandante faz. Todo mundo faz vestido, né? Eles se tiram o mínimo de roupa possível. Na série mostra isso melhor. No livro ele narra. Não, mas mostra melhor o porquê que eles fazem dessa maneira. Ah, tá, sim. Mas no livro eles não falam isso, né? Porque a gente só tem a visão da Offred no livro, e na série a gente consegue descobrir um pouco da visão do comandante e tal, né? Na série teve uma coisa muito interessante que foram flashbacks do comandante. E da Serena Joy também. Que narram muito melhor Sim. a história. Aí você entende completamente como funciona. No livro, você só vai entender essas coisas quando você chega na parte da nota histórica. Isso. Porque eles estão falando do passado, né? E eles explicam que foi feito dessa maneira para que as esposas concordassem com isso. Sim. Assim você concordaria, então? Não. Ainda bem. Mas... Passou no teste. Tá? Que bom. Você que passou, né? É. Falando ainda bem. Eu que estava testando. Falando ainda bem, porque senão... Tá. Tá. Você acha que estava me testando, mas eu que estava te testando. Na verdade, eu acho interessante a ideia de a história ser no mundo, assim, normal, atual, e aquilo acontecer, porque é uma extrapolação de que isso não é uma coisa tão distante. As pessoas podem pensar assim, puxa vida, mas será que não é? Não. Se você pensar em regiões como o Afeganistão. No Afeganistão, a gente pensa nas mulheres do Afeganistão hoje em dia como, as mulheres de burca, sabe? Com aquela roupa que cobre completamente o corpo. Agora, assim... Vocês já viram fotos do Afeganistão dos anos 60 e 70? As mulheres não eram obrigadas a usar nenhum tipo de roupa religiosa. Nem a burca, nem o hijab, nem niqab. Isso são os fundamentalistas religiosos, né? Isso, então... Porque eles lá são muçulmanos, né? E existem também, igual toda religião, existem níveis de... Eles eram muçulmanos já, mas aí, naquela época, não era tão fundamentalista dessa maneira. E esse aqui é uma religião que a gente não podemos dizer como cristianismo. Então, aí nesse caso, eles tiveram uma decadência de restrições. E isso é uma coisa real. Isso aconteceu no Afeganistão, de verdade. É isso que a gente tá falando. Então, quer dizer, isso aqui não é tão distante assim pro cristianismo. Não só o Afeganistão, né? Outros países, eles lutam por isso. Tiveram regressão de direitos, de liberdades, assim, para determinadas minorias. É estranho falar que mulher é minoria, porque mulher, tipo, metade da população, às vezes maioria. Mas de certa forma, no sentido de poder, né? Uma parte bem interessante do livro em si, que existe uma casa em que os homens podem fazer sexo com outras mulheres, os comandantes. É aquela história. Os caras que estão na liderança, eles ainda têm um monte de liberdades, né? Mesmo que seja contra essa religião deles. Sim, eles têm a casa de Jezebel. O comandante leva a Offred, por isso que a gente sabe sobre isso. É que o comandante, ele gosta de fazer algumas transgressões, né? Ele gosta de ir lá pra beber álcool, que é proibido. Ele tem revistas, que é proibido. Ele tem livros, que é proibido. Os livros não são proibidos pra ele. Não, pra ele não, mas será que todos os que ele tem? Alguns livros são proibidos. Sim. Jogos, pelo jeito, são proibidos. Sim. De tabuleiro. Que eles falam, como mexe no livro, né? Que é o... É o Scrabble, que é aquele que você forma palavras, né? É engraçado ele escolher justamente esse pra ela jogar com ele, porque ela é proibida de ler e escrever. E aí no Scrabble ela vai ter que fazer exatamente isso. Tanto que no começo ela até fica com medo, que ela não sabe se ele tá testando ela, ou alguma coisa assim, né? E uma diferença do livro pra série, eu acho bastante o comandante em si. O comandante, eu pelo menos, é que eu sou o tipo de pessoa que imagina como quero, né? Sim. Então, pra mim, pelo menos, ele me parecia mais velho. Não, ele é bem descrito como sendo mais velho. E ele não parece tão vilanesco quanto na série. Vilanesco aqui eu tô dizendo assim, ele já é vilão nessa história. Independente, mas vilanesco de... No livro ele é menos caricatural, na série ele é mais. No livro ele é apresentado
como um cara, assim, que... Um dos líderes da construção de Gilead. Mas se arrepende ainda um pouco disso. Se arrepende um pouco, mas não faz nada pra mudar a situação. Ele fica com aquela negócio assim, o que eu posso fazer? O mundo é assim, agora. Depois de eu ter mudado ele, sabe? É uma atitude um pouco cínica, né? Sim. Ele deve se achar um cara, assim, super legal por deixar ela fazer coisas que são proibidas, né? Eu tirei toda a sua liberdade, mas agora eu vou te dar um pouquinho e eu sou... meio que igual uma pessoa que vive um relacionamento abusivo, né? Uhum. A pessoa que tá vivendo esse relacionamento, em geral, não se toca o quão abusivo é, às vezes. Uhum. Com isso, a pessoa, ela, às vezes, não é nem um abuso físico, né, psicológico, e quando a pessoa tem um pouquinho de carinho... Sim, aí ela se prende àquilo. E tanto que a gente tinha separado uma outra frase muito boa, que eu acho que mostra um pouco disso também, que é... Quando pensamos no passado, são as coisas bonitas que escolhemos sempre. Queremos acreditar que tudo era assim. Ela tá falando sobre isso, sobre o fato da gente ter essa mania de se apegar às coisas, porque até de se apegar às coisas... mínimas coisas boas que acontecem, tanto que quando a Offred começa a ter o caso com o Nick, ela pensa seriamente que ela não gostaria mais de fugir, porque aquilo melhorou tanto a vida dela, apesar de todo o resto ainda ser uma bosta, sabe? Que ela fala assim, é impressionante como você pode entrar na rotina, por mais que seja ruim, quando você tem alguma coisa boa a se apegar. O livro tem um clima muito de suspeita, quem é quem pode ser o olho, qualquer um pode ser um olho. Que é aquela paranoia típica de estados totalitários onde existe uma polícia secreta. Sim. Porque os olhos são a polícia secreta dentro de Gilead, né? E o Nick a gente não sabe. Existem várias insinuações de que ele seria um olho no livro. A série confirma, a série fala que ele é de fato um olho. O que eu acho que ele devia ser mesmo. Acho que o livro meio que confirma que ele é um olho, porque assim, ele fala que ele vai conseguir que ela seja levada. Aí chegam 2 caras, são olhos, e eles levam ela. Todo regime sempre tem alguém infiltrado. Sim. Nenhum regime cai sozinho. Nenhuma posição melhor do que a polícia secreta pra conseguir contrabandear essas mulheres pra um local mais livre. E uma coisa que, pelo menos na série, não mostram isso, mas no livro a gente tem não são só os ricos que ficaram, assim, pelo que eu entendo, são todas as pessoas que estavam no primeiro casamento. Quem não estava, aí sim, tiveram que decidir se ia servir o governo ou iam tentar fugir ou morrer, né? As pessoas que estavam ainda no primeiro casamento, elas foram deixadas em paz. Mas as mulheres que eram solteiras, não. Ah, sim. As mulheres, não. E os homens, eles possivelmente, porque eu acho que eles foram recrutados à força. Eles foram recrutados, ou então mortos, ou fugiram. Não tem muita opção. Tanto que tem as econo-esposas. Porque, assim, o comandante, ele é uma pessoa rica, né? Então, ele vai ter ele não tem só uma Marta, ele tem outras Martas. Então, tem uma que trata ela bem e tem outras que tratam ela mal. E também, ele vai ter a esposa e a aia. Já se a pessoa não tem condições, é tudo em uma. Ele tem uma esposa que tem que fazer o trabalho doméstico e também reproduzir. É porque na história também a Serena Joy, ela é idosa. Ela é bem velha. Tanto que a Offred chama ela de Serena Joy. A gente não sabe se é o nome da personagem, de verdade. Da mesma maneira que a gente não tem certeza se o comandante é o Waterford. Mas ela chama ela de Serena Joy porque ela fala que uma das primeiras coisas quando ela vê a esposa do comandante é que ela reconhece ela. Ela falou, essa mulher, ela fazia um programa dominical, tipo, num canal pequeno, um programa infantil, meio evangélico. Mas programa, assim, que quase ninguém assiste, sabe? Sei. Não é programa infantil tipo Xuxa, assim, que é super popular. É tipo um programa infantil evangélico, no caso, né? E aí... ela reconhece, e ela lembra que o nome da personagem, digamos assim, dela era Serena Joy. E aí ela passa a chamar a esposa de Serena Joy o tempo todo. Acho que ela não tem nem permissão de falar o nome das pessoas, assim, ela trata só formalmente, né? Só senhor, senhora, essas coisas. A gente sabe que no fim, tudo volta ao que era antes. É interessante que naquele congresso, eles falam sobre Gilead e o Irã, e eles falam que na mesma época os dois eram 2 países, assim, que eram uma teocracia. Sim. Né? Que era baseado em religião, totalmente estruturado. Grande parte dos flashbacks que a gente tem são ou da... vida anterior? Da Offred com a família, né? Que ela tinha o Luke, que era o marido dela, e a filha dela.
Ou então... Durante a fuga também, ela narra muito da tentativa de fuga deles pro Canadá, que foi frustrada. E também o Centro Vermelho, né? Que é onde elas conhecem as tias, que treinam elas para serem as aias. O Centro Vermelho, ele é como se fosse uma escola de reeducação, onde elas têm que aprender a viver como viver em Gilead. Então, só que assim, é extremamente abusivo e violento, que se elas forem revoltosas de qualquer maneira, elas sofrem castigos físicos absurdos, assim. Tanto que, assim, a gente consegue ver que entre as aias, uma grande, como dizem, sororidade, né, que falam que é. Sim, que é uma cumplicidade própria delas, da condição que elas estão. Sororidade. Então... A sororidade é a irmandade só para mulheres, assim. A irmandade seria meio que uma coisa para homens e sororidade entre mulheres. Então, com isso, a gente não vê uma aia traindo a outra durante o livro. Eu não lembro disso. Não. Mesmo as que são mais devotas, como é o caso da nova Offglen, quando muda a Offglen... É mais pelo medo. Sim. Que porque concorda. Então, a nova Offglen, no livro, ela fala pra ela... Porque elas não podem, por exemplo, falar nada do que acontece, revelar informações uma pra outra sobre nada. Uhum. E aí ela falou assim, o que aconteceu com a outra Offglen? Ela não responde. Aí depois que elas fazem o caminho completo lá e voltam pra casa depois de fazer compras, a Offglen nova fala pra ela assim, ela se... dobra e sussurra pra ela, e revela, assim, e conta pra ela. Então, assim, a Offglen nova, ela não necessariamente quer ser rebelde que nem a Offglen anterior. Só que ela ainda conta porque ela percebe que a Offred tá preocupada. A Offred tá preocupada com a anterior, e ela fala, aconteceu isso, tal. Que ela fazia parte da rede, né, de... A Offglen, ela aparentemente fazia parte da Mayday, que é os contrabandistas de mulheres. Que é quem tá tentando derrubar esse governo, né? Eu não entendo eles como uma força rebelde física, assim, de insurgência muito poderosa. Eles são baseados numa organização chamada Underground Railroad, que é uma organização que existia nos Estados Unidos na época em que havia escravagismo, só que em alguns estados era proibido e outros era permitido. Então, essa Underground Railroad, ela contrabandeava os escravos, ajudava eles a escaparem e irem para os estados onde era proibido o escravagismo. E aí eles estariam protegidos lá. Por isso que era underground, não é de subterrâneo, realmente. Underground é de secreto, como se fosse, sabe? E também tem uma amiga dela que ela acaba encontrando na casa de Jezebel. Sim, a Moira, ela é uma personagem que tem uma história própria muito interessante durante o livro, que ela é uma das aias mais rebeldes. A Moira, ela era lésbica. Inclusive, uma coisa que eu achei bizarro na série é que eles dividiram a história da Moira em duas. Eles deram parte da história da Moira pra Offglen. Ah, sim. Eles fizeram as duas serem lésbicas na série. E aí eles deram uma parte da história da Moira pra Offglen, e a Moira tem a outra parte da história. Eu achei estranho isso, não sei porquê. A Offglen, a primeira, ela não se revela tão no começo, né? Quanto é na série. Leva um bom tempo pra ela se revelar. No livro, sim. É engraçado que quando ela se revela, a Offred responde, ela fala assim, nossa, eu achei que você era uma puta beata, sabe? E aí a outra responde, e eu achava que você era muito beata, sabe? E, na verdade, elas tinham medo uma da outra. Não tem como você confiar. Até você falar alguma coisa transgressora, né? E você vai se arriscar? Uhum. Até que ponto você se arriscaria, sendo que você não sabe o que vai acontecer com você? Se você vai morrer, se vão te torturar, o que vai acontecer? Então, exatamente. Você sabe que tem as pessoas que eles penduram nos muros, que eles são as transgressoras, né? Tanto que a Offred, elas olham pra ver se não tem ninguém conhecido. Sim, também... os executados, eles são executados pelos mais diferentes motivos, mas em geral... sempre tem algum símbolo que significa o porquê que ele foi executado. Nem sempre é verdadeiro. Eu lembro que é assim, tipo, o triângulo rosa, ele é homossexual. Se ele tem não sei o que, ele era católico. Se ele tem não sei o que, ele era batista. Que são todos motivos para você ser executado. Mas é engraçado que os Quakers, eles não são perseguidos na história. Os Quakers, eles vivem ainda isolados, mas eles são deixados em paz. Porque, pelo que eu entendi, os batistas, eles formaram uma guerrilha pra guerrear contra a Gilead. Tanto que até eles falam da guerra contra os batistas, blá blá blá, os Montes Azuis. E sim, eles usam, às vezes, motivos... Vai ser morto por um motivo político, mas, na verdade... eles falam que é religioso, né? É que nem aquela história lá do cara que eles falam que ele estuprou uma aia que tava grávida e ela morreu e tal. E é engraçado que, assim, devido à infertilidade generalizada... Até as aias, elas reconhecem, assim, muito fortemente qual a importância de alguém engravidar.
Então elas têm uma forte relação com isso, com as pessoas que conseguem engravidar e conseguem ter um filho saudável. Então, tipo, criança é um negócio, assim, muito mais importante nesse mundo. E a gente tava falando sobre a relação sexual, que é a esposa, ela fica ali como se ela estivesse recebendo a relação sexual. Por isso que ela está ali. E no momento do parto, também. Ela fica como se estivesse entrando em trabalho de parto. Ela fica segurando na aia e fazendo as mesmas coisas, respirando no mesmo ritmo, né? Coisas bizarras, assim. Durante o sexo, a aia fica no meio das pernas dela. É meio que pra reproduzir aquela parte de tenha o filho sobre meus joelhos, né? Da história. E é interessante que sempre os mais poderosos, as pessoas que criam o movimento, são elas que sempre vão conseguir ter mais privilégios e não seguirem todas as leis do movimento. Sim, exatamente. Então todo mundo vive com restrições extremas, menos os caras que criaram esse mundo onde que tem restrições extremas. Então... É uma coisa que a gente vê no nosso próprio mundo. Sim. Que todo país você consegue fazer uma relação disso. Sim. E eles ficam muitas vezes interpretando de maneiras diferentes. Sim, em favor deles. Lógico. Sim. Igual a gente tem hoje em dia diversas interpretações do cristianismo. Tanto que alguns concordam com alguns pontos e outros não. Pontos bem controversos, na verdade, são concordantes ou discordantes em relação à interpretação. Então, é um ponto bem interessante nesse livro também. Você recomenda esse livro? Recomendo, com certeza. Eu acho que das distopias, uma das melhores que eu li. Eu acho que o tema dele, infelizmente, ainda é super atual. Ele é escrito de uma maneira inteligente. Só que ele é um livro, assim, muito pesado. Então hoje eu vou falar um negócio ao contrário. Eu não recomendo pra alguém. Eu não recomendo se você é muito, muito sensível a esse tipo de coisa, assim, do violência contra a mulher, abuso e essas coisas. Ele é bem pesado nesses temas. Então, tem gente que não consegue ler esse tipo de coisa, sabe? Se sente mal. Porque, como é em primeira pessoa... É muito visceral, assim. Mais no lugar da pessoa ali. Ele é muito real, assim. Muito realista o que tá acontecendo. Então, nesse caso, eu não sei se é uma boa você ler o livro e nem assistir a série. A gente conhece casos de pessoas que gostam de ler esse tipo de livro, de distopia, e não conseguiu terminar por conta disso. Sim, exatamente. Não conseguiu nem ler. E ao mesmo tempo, se você gosta de distopias, se você gosta de essas elaborações políticas, assim, extremamente reais, com certeza, eu recomendo fortemente. Essa é uma das distopias mais realistas que eu vi. No sentido de motivação, evento e essas coisas. Tanto que, assim, tudo que acontece é extremamente realista. Não tem nada de mutação, não tem nada maluco acontecendo, sabe? Tudo, assim, coisa atual, tecnologia atual. Tecnologia atual numas, né? Eles não usam tanta tecnologia. Tanto que não existe inseminação artificial. Sim. É que eles não considerariam... na década de 80 também, né? Eles não considerariam também natural, talvez, sabe? Tanto que a Margaret Atwood até fala que ela não considera uma ficção científica isso. Mas é uma ficção científica no sentido de ser uma elaboração da realidade, uma extrapolação. E em um futuro possível, sabe? Mas não é uma ficção científica no sentido de ciência em si. No sentido sociológico é bem diferente. É uma elaboração de uma ciência. Mas não no sentido, assim, de engenharia, nem nada... mais hard sci-fi, assim. Mas eu recomendo, pra quem gosta desse tipo de coisa. Se você gosta de política, eu acho que também é um ótimo livro pra você ler. E se você se interessa pelo debate político, etc., eu recomendo fortemente. E você, Thaís, você recomenda? Pra quem você recomenda? Eu recomendo, lógico. Eu acho que realmente é bom fazer essa ressalva que você fez. Lembrando que as pessoas são diferentes, né? E podem ter sensibilidades diferentes. Igual eu nunca vou fazer um podcast de terror aqui. O Gustavo, quando quiser fazer, eu já falei que ele pode convidar outras pessoas, porque eu não vou fazer. Você leu Stephen King? Mas são coisas diferentes. Tem livros que eu sei que vão me dar medo, tem livros que não. Tá. Esse é um livro que me dá medo? Dá sim. Principalmente no momento atual. Como o Gustavo disse, a gente tem países que tinham mais liberdade e hoje mulheres, minorias em geral, têm menos liberdades. Eu acho que isso vai acontecer? Eu acho que não. Torço pra que não. Duvido? Não duvido.
eu não duvido de nada, praticamente. Sim. Então, eu recomendo pra você ver que não é uma pessoa que salva o mundo. Não é um grupo de pessoas fazendo o que elas acham que é certo que vai salvar o mundo. Eu acho que esse livro, ele mostra isso muito bem. O grupo de comandantes que acham que vai limpar o país. É. Literalmente é essa história. Porque, como a gente disse em diversos podcasts, as pessoas são diferentes, as pessoas são corrompíveis, não adianta. Sim. E esse livro. Uma outra coisa que mostra nesse livro que eu acho interessante é que, assim, como quando um governo apoia uma determinada coisa, que todas as pessoas se sentem validadas, apoia, assim, meio que indiretamente, como todas as pessoas se sentem validadas a fazer aquilo. Então, tipo, como dentro do universo de Gilead, as aias são a casta mais baixa, praticamente, como todo mundo se sente no direito de ficar zoando elas, assim. Sejam as Martas, achando que elas estão abaixo dela, ou... sendo que oficialmente elas nem deveriam fazer isso. Sim. Sabe? Mas é só a visão que é criada, esse preconceito que existe dentro e que é validado pelos comandantes, né? Mas indiretamente, tacitamente, sem eles falarem abertamente isso, mas é o que acontece. Então todo mundo acaba sofrendo na mão delas, ou sofrendo algum tipo de abuso, ou alguém querendo se aproveitar delas, tipo a história do médico. Quando elas vão no ginecologista, o cara fala que se ela quiser, ele insemina ela. Porque, na verdade, o cara só quer fazer sexo. Então, tipo... Não, mas ele fala também que em grande parte o problema não são as aias, são os comandantes. Ah, o ginecologista? Sim. Porque pode ser. Pode ser, mas elas não podem falar. Porque em Gilead você não pode falar que os homens são inférteis. É proibido. Se alguém é infértil, é a mulher. É a mulher que é... Que é sempre infértil. Porque isso não traduz muito bem no Brasil, mas existe uma palavra que é especificamente pra mulher infértil, que chama Beiren. Beiren, que é... E homem não é Beiren. Tipo, existe outra palavra. E mulher é. É que aqui no Brasil é infértil pros dois, né? Sim, pros dois. Então eu acho interessante isso. Eu acho que é bom a gente fazer essa análise, porque em toda eleição a gente sempre vai ter um salvador da pátria. Sim, pois é, né? E não, a gente não tem nenhum salvador da pátria, nenhum candidato é salvador da pátria. Você tem que ter consciência pra poder... Até pra você ter uma expectativa, né? Sim, é verdade. Eu acho que quando a gente é mais novo, é fácil a gente se iludir muito. Eu era muito iludida, mais nova, achando que, não, nós vamos mudar o país. Não, só os políticos são corruptos. E eu acho que muita gente também envelhece e fica cínico demais. Sim. E começa a pensar de maneira, assim, totalmente alienada. Então, é uma faca de dois gumes. Pode ter um problema de um extremo e outro problema em outro extremo. Sim, entendeu? sim, com certeza. Uma outra frase que eu não peguei, que você falou dos mais novos, é assim, tipo, os jovens são os piores entre os rebeldes. E isso é um negócio que o George Orwell fala no 1984 também, né? Sim, também. Que eles são os mais fanáticos e os que querem com mais intensidade impor o que eles querem sobre outras pessoas. Eles ainda não quebraram tanta cara. Sim. Eles ainda não... Assim, porque por mais que a gente conheça a história, é difícil você ver. É mais... quando você não viveu aquilo, é um pouco diferente. E por outro lado, às vezes os velhos se apegam à nostalgia, que é a outra frase que a gente usou, de quando nós pensamos no passado são as coisas bonitas que escolhemos sempre, queremos acreditar que tudo era assim. Então, as pessoas acham que determinado ponto da vida delas era melhor, então aquelas coisas deveriam voltar todas para que... Daquela maneira. Daquela maneira, para que ela pudesse ser daquele jeito. Olha, o que é uma ingenuidade inacreditável. Nosso próximo podcast vai ser sobre os portais da Casa dos Mortos. Que vocês estão pedindo bastante, faz tempo. Há um tempinho. Desde quando saiu o último. Sim. Ele já foi gravado, nós tivemos a presença da ilustríssima Carol Chiovato, que é a tradutora dos 2 primeiros livros. E o episódio ficou bem legal, nós achamos, pelo menos. Então, fique aí. Se o Brasil não acabar após o primeiro turno, a gente... torcendo aqui. Aí a gente lança. Então, espero que vocês estejam aí na próxima semana. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Até mais. Até a próxima. E bem-vindo ao Canavial. Se a próxima existir.